Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Capítulo 3. Nós estamos, então, na segunda metade, começando hoje, a segunda metade do livro. Jonas, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, apenas os 4 primeiros versículos aqui do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós, nessa manhã, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesse dia que o Senhor fez, especialmente separou, Deus, para lembrarmos, Senhor, daquele glorioso dia, como acabamos de cantar, do dia que o Senhor subjugou a morte, Pai, levantou do sepulcro, ressuscitou, Pai, e apontou através desse ato, Senhor, para também a nossa própria ressurreição, Senhor, final, Pai. Obrigado, Senhor. Nós cremos, Pai, que é através da Tua palavra, Senhor, que aquele que estava morto pode então ganhar a vida. A Tua palavra em Ezequiel nos diz, através do profeta, daquela visão no vale de ossos secos, profetiza aos ossos, e esses ganharão vida. Pai, nessa manhã, Pai, nós cremos, Senhor, que essa palavra, Senhor, é a Tua profecia, Pai, aquela que dá vida, Senhor, aquela que gera, Senhor, o barulho de ossos batendo em ossos, Pai, aquela que levanta um grande exército sobre a terra. Deus, queremos nos submeter a essa voz, Pai, assim como Jonas, que aprendeu nesse momento, Senhor, que era importante obedecer. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, desde o começo do livro de Jonas, no primeiro versículo, nós vemos que Deus vem a Jonas, basicamente igual às palavras do versículo 1 e do versículo 1 do capítulo 1 e do capítulo 3, são basicamente iguais. E a partir do versículo 2, então, do capítulo 1, a gente vê a provisão e a providência de Deus agindo em toda a história de Jonas, o controle absoluto de Deus sobre todos os acontecimentos da vida dele, desde o navio que estava ali pronto para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tudo que aconteceu, o vento que foi mandado no mar, a tempestade, todo o processo de ação e reação que teve na vida de Jonas. E desde então, Deus ele não tinha falado com o profeta, de novo, como ele faz agora, mais uma vez, nesse capítulo. A história, então, aqui no capítulo 3, está voltando aos trilhos, devido à graça divina. E depois desse leve desvio que a gente acompanhou nos 2 primeiros capítulos, agora Jonas, mais uma vez, tem a oportunidade de obedecer ao Senhor. Mais uma vez, o Senhor dá a ele a possibilidade, a oportunidade de ir até onde Deus queria que ele fosse. Logo, irmãos, eu queria que os irmãos lembrassem nesse primeiro momento, que Deus, então, nos encontra onde nós estamos, não onde nós deveríamos estar exatamente. Talvez a gente não esteja no centro da vontade de Deus, uma expressão muito usada, pelo menos nos anos 90, eu escutava muito, músicas foram escritas sobre estar no centro da vontade de Deus, e etc. E talvez você não esteja no centro da vontade de Deus para a sua vida, mas ainda assim, o Senhor nos encontra aonde nós estamos e nos leva para onde nós deveríamos estar. Essa segunda palavra que vem a Jonas, irmãos, é muito graciosa, Ela nos aponta para o quanto
quanto Deus ele insiste conosco, né? O quanto Deus ele fala e fala de novo, e fala de novo, e fala mais uma vez. E se você duvida, né, que Deus é um Deus que insiste conosco, pode perguntar para Sansão, né? E você vai descobrir que Deus realmente é um Deus que insiste. É um Deus que fala e fala de novo, e fala mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo. Aqui, Jonas, pela graça de Deus, ele recebe a oportunidade de um novo começo, de cumprir a provisão, a comissão que Deus havia dado a ele lá no começo do livro dele. E isso acontece, irmãos, por causa da misericórdia de Deus apenas, né? O Senhor não é obrigado, ele não precisava fazer isso. Vocês sabem que se Deus quisesse, e ele fala isso, né, lá no Novo Testamento, ele poderia fazer com que as próprias pedras de Nínive se levantassem e clamassem contra ela. Ele poderia mandar outro profeta, poderia mandar uma jumenta lá para Nínive, poderia fazer o que ele quisesse, irmãos. Ele é Deus. A gente sabe que Deus ele poderia fazer isso. Mas ele não faz, porque a história de Nínive e de Jonas, elas estão muito interligadas, né? Nínive vai ter aqui uma segunda oportunidade para se arrepender, da mesma forma que Jonas teve uma segunda oportunidade para se arrepender, né? A gente vai acompanhar todos esses paralelos. O livro de Jonas, ele é bem divididozinho, né? Assim, entre os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos, né? Enquanto lá no primeiro a gente vai ter o chefe, né? O chefe dos marinheiros, né? O capitão do navio e os marinheiros. Aqui no capítulo 3 a gente vai ter a cidade de Nínive, né? Todos os moradores de Nínive, e vai ter o rei de Nínive, né? A gente vai ter os paralelos exatos aí entre a primeira e a segunda parte de Nínive. Do livro de Jonas. Agora, irmãos, uma coisa também que é importante que a gente lembre, sabe, é que essa não é a moral da história. Eu sei que talvez a gente olhe para essa segunda oportunidade que Jonas está tendo e pense, está vendo, Deus é um Deus que sempre vai dar uma segunda oportunidade para o seu povo, sempre vai dar uma segunda oportunidade para as pessoas. Ele sempre vai dar outra, e 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 quantas oportunidades bastem. Nem sempre, irmãos. A gente tem também um paralelo lá no Novo Testamento, muito chocante, talvez, né, lendo dos nossos dias, que é o caso de Ananias e Safira. Eles pecaram e eles morreram instantaneamente. Vocês lembram disso, né? Que eles foram fulminados e caíram mortos ali. Não tiveram segunda oportunidade para falar a verdade. Não tiveram, simplesmente não tiveram. Por que Deus dá uma segunda oportunidade para Jonas, não dá uma segunda oportunidade para Ananias e Safira? A gente não sabe, irmãos. Não cabe a gente tentar especular, né? Porque será que Ananias e Safira, então, não eram cristãos e por isso morreram? Não tem como saber, irmãos. O texto não nos dá essa base, né? A gente não tem elementos textuais para poder afirmar esse tipo de coisa. Mas o que a gente pode fazer, irmãos, é aproveitar as segundas oportunidades que Deus nos dá. Se Ele nos despertou essa manhã, né, lá em Lamentações, a gente vai ler que é porque as suas misericórdias se renovaram e não nos consumiram. Porque eu posso falar de mim mesmo, eu merecia ter sido consumido essa manhã, com toda certeza. Mas a misericórdia do Senhor me deu uma nova oportunidade de estar aqui essa manhã para falar com os irmãos, para me arrepender dos meus pecados e buscar a face do Senhor. Irmãos, nós não podemos desperdiçar essas segundas oportunidades, porque a gente não sabe quando vai ter outra. A gente não sabe se vai ter outra. O momento é agora, a hora é agora. E uma coisa que acontece com Jonas também, e desbarata, né, desbanca essa modernidade que a gente vive dos sentimentos, né, e do nosso tempo. Quantas vezes você já ouviu isso? Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento. Eu ainda não estou pronto para perdoar, eu ainda não estou pronto para isso, eu ainda não estou pronto para aquilo, eu ainda não estou pronto para ser crente, talvez, eu ainda não estou pronto para abandonar as coisas que eu gosto de fazer. Mas veja, irmãos, você percebe, você conhece a história de Jonas, né? Muito provavelmente, a maioria aqui deve conhecer a história de Jonas. Você sabe que ele continua sem querer ir para Nínive, né? Ele vai. Você sabe que tudo o que ele menos quer é que os ninivitas se convertam, né? É o maior medo dele. Ele não quer ir porque ele não quer dar a oportunidade do evangelho mudar a vida dos ninivitas. Mas ele vai, irmãos. Ele age segundo a palavra do Senhor, né? Isso que o texto diz aqui no versículo 2.
Jonas se levanta e vai à grande cidade de Nínive. Não, aí é o comissionamento de Deus. O versículo 3 fala que Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. A gente precisa agir, irmãos, segundo a palavra do Senhor. Não segundo os nossos sentimentos, não segundo o nosso tempo, né? Eu não sei quantas vezes eu já falei isso aqui, eu não sei quantas vezes eu vou falar, eu acho que até que Deus volte. Porque, é sério, irmãos, é algo que eu fico assim, sabe? Um pouco incomodado, eu tenho que admitir, com essa modernidade, mais uma vez, que acha que são sentimentos que devem direcionar a nossa vida. Não é. Não foi os sentimentos de Jonas que direcionou ele a Nínive. Não foi o amor pelos ninivitas que fez ele ir. Foi simplesmente ele decidiu obedecer a Deus, a despeito dos seus sentimentos. Jonas age contra os seus sentimentos, contra os seus mais profundos desejos. E não tem problema, né? Deve ser assim. A palavra do Senhor deve subjugar os nossos sentimentos, né, irmãos? Ela deve fazer com que a gente haja segundo aquilo que está escrito e revelado, não segundo aquilo que a gente está sentindo no momento. Até porque os nossos sentimentos são tão volúveis, né, irmãos? Eles são tão variados, eles são tão enganosos, nem a gente mesmo às vezes entende, né, o que a gente sente, por que sente, naquele momento que sente, porque a gente vai confiar logo neles, que tantas vezes já provaram ser enganosos, né? Por que não confiar na palavra de Deus, que tantas vezes já se provou ser confiável, já se provou ser verdadeira e fiel? Sabe, irmãos, Nínive, ela era uma cidade muito importante diante de Deus, apesar de ser uma cidade muito terrível, né? Os assírios, eles eram muito famosos por conta da sua violência. Tanto é que, a gente vai falar sobre isso melhor na semana que vem, né? Meio que quando Jonas pregou ainda 40 dias e Nínive será subvertida, não houve assim, um pensamento dos ninivitas no seguinte aspecto. Eles não pensaram, gente, o que foi que será que Deus fez? Aliás, o que foi que será que a gente fez para que a gente mereça a subversão? Não, eles não se perguntam isso. Eles sabiam o que eles faziam. Eles estavam plenamente conscientes das maldades e das atrocidades que eram cometidas ali. Mas o fato é que não importa, sabe, irmãos, quão corruptas e quão violentas e quão terríveis sejam a situação, talvez, do seu bairro, daquilo que a gente vê no nosso Brasil, do mundo, porque se Deus foi poderoso o suficiente, e Ele continua sendo poderoso o suficiente, porque Ele não muda, de, através da sua graça, mudar a história de uma cidade como Nínive, irmãos, Ele é poderoso para mudar a cidade do nosso bairro, a mudar a história da nossa cidade, do nosso país. A graça do Senhor, ela é aquilo que deveria nos dar esperança, sabe, irmãos? De continuar pregando, de continuar falando e de continuar proclamando o Evangelho na nossa cidade, né? Não baseada, a gente não deve ter uma expectativa de que seja a política, a educação, o serviço, né? Uma coisa que as pessoas falam muito, né, é sobre a educação. Não, a educação é a base, é através da educação que as coisas vão mudar. Não é, irmãos, não vão mudar de jeito nenhum. Existem países aí ditos de primeiro mundo, com os índices de desenvolvimento humano lá nas alturas, né? Um país que está muito bem obrigado em diversas áreas, mas à custa de aborto legalizado, à custa de drogas legalizadas, à custa de várias e várias coisas que desagradam a Deus. Existe um custo que esses lugares pagam, sabe, para isso. Não é a educação que mudou aquilo que só o Evangelho pode mudar, irmão. Não é. A educação nunca vai fazer isso, política não vai fazer isso, serviço social não vai fazer isso, mas a palavra poderosa de Deus de arrependimento vai fazer isso. Uma mensagem que era simplesmente, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Muitos vão dizer, alguns comentaristas, né, que aqui o autor do livro de Jonas não deu a mensagem completa, né? Eu discordo, porque, primeiro, né, claro, a gente vai sempre olhar Jonas com uma certa desconfiança, né, pelo fato dele não querer ir. Então, muitos vão acusar Jonas de não pregar a graça, né, só pregar o julgamento, só pregar o juízo, né, dele ter editado a mensagem de Deus. Eu acho isso muito improvável, porque no versículo 2,
ele fala: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem contra ela, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas ainda não sabia qual era a mensagem quando ele foi para Nínive, né? Perceba, Deus está dizendo para ele que quando ele chegasse em Nínive, Deus ia dar a mensagem que ele deveria pregar. E quando ele chega em Nínive, a mensagem é essa: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa palavra destruída, aliás, na área está subvertida, né? Que é, inclusive, a palavra que é usada para Sodoma e Gomorra, né? A ameaça que Nínive estava lidando era uma ameaça do nível Sodoma e Gomorra, de uma destruição massiva, de uma destruição mesmo completa e total aí da sua cidade. Era essa ameaça que Deus havia mandado por meio do seu profeta. Jonas recebe uma oportunidade, uma segunda oportunidade. Nínive também vai receber 40 dias para repensar a sua própria situação, né? Repensar como havia vivido, como estava vivendo e como ela faria diante daquilo que Deus estava proclamando contra ela. Se Deus não tivesse aberto, né, irmãos, a repensar o julgamento, para que mandar Jonas, né? E Jonas, ele tinha esse fiozinho de dúvida, né, de especulação, ele tinha um feeling que se Deus estava dando a oportunidade para que Nínive se arrependesse, é porque existia uma chance dela se arrepender, uma chance real dela se arrepender. Nínive é poupada pela misericórdia de Deus, irmãos, e nos ensina que o único meio de evitar a destruição é nos voltarmos para o Senhor com fé e arrependimento. Irmãos, repito, você não sabe se você vai ter uma outra chance. A hora é agora, o momento é hoje, para você sair daqui e fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. Perdoar, ligar para alguém, consertar algum relacionamento, cancelar algum serviço de TV pirata que você possa ter. Não sei, Deus está falando aí nos corações o que você precisa fazer. E é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Você não sabe se vai ter outra chance, irmãos, de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. É uma lição simples. Esse texto nos dá uma lição muito simples, mas é uma lição que nenhum cristão deve ignorar. Nós nunca vamos deixar de precisar da misericórdia do Senhor, irmãos. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá essas segundas chances, esses segundos momentos, essas segundas oportunidades de fazer hoje diferente do que a gente fez ontem, né? Diferente do que a gente fez a semana passada, talvez diferente do que você fez durante toda a sua vida. Talvez você não conheça Cristo ainda. Talvez você seja apenas um frequentador de igreja. Talvez você só seja alguém que é dito, entre aspas, amigo do Evangelho, né? Como também uma expressão comum dos anos 90. Eu não sei o que é que vocês estão falando hoje, se mudaram as expressões, mas nos anos 90 se falava dos amigos do Evangelho. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento salvífico com Ele. Você não precisa, o que você precisa não é apenas de um lugar para ir todos os domingos. Você precisa de um pai, você precisa de um advogado fiel que vai te defender. No último dia do julgamento final, ali vai estar do seu lado, dizendo: eu morri por esse meu filho, eu morri por essa minha filha. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te pedimos, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Eu só posso falar aos ouvidos, mas o Senhor pode falar aos corações, Senhor. Pai, se alguém ficou na dúvida, Senhor, sobre o que precisa fazer hoje, que o Senhor incomode essa pessoa, que o Senhor me incomode, que o Senhor nos incomode, Pai. Mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem insistido conosco dia após dia, manhã após manhã, semana após semana, e nós temos nos feitos de surdos, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque brincamos com a Tua misericórdia. Achamos, Senhor, que ela sempre vai estar disponível ao nosso dispor, para sempre, Senhor. Existe um tempo que o Senhor dá. Existe um momento que o Senhor aplica a sua devida ira, a sua punição, Pai. E nós não queremos, Senhor, perder as oportunidades que o Senhor nos tem dado, Pai. Não queremos perder a oportunidade de hoje, Pai, de fazer diferente. Fala, Pai, com cada um aqui, Senhor.
Fala, Senhor, aos nossos ouvidos também, a partir da aula que cada um de nós vai ter nas nossas classes, Senhor. Que seja, Deus mesmo, um dia de feira da alma, seja um dia, Pai, de renovar a nossa bateria espiritual para mais uma semana que se inicia. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para as nossas classes, irmãos.